Hello teachers, bem-vindos a mais um vídeo no canal Prof. BR. Gente, vocês sabem que eu sempre tento passar aqui para vocês um pouco da minha experiência como professora da escola pública, planejamento, rotina, vlogs de estudos. E nesse momento eu quero, através dessas imagens do meu momento de descanso, de passeio, de férias, falar um pouco sobre a necessidade de descansar. E a gente precisa se reconectar com a natureza em prol da nossa saúde mental. Quantas vezes a gente negligencia nós mesmos devido a uma produtividade tóxica? Eu quero, em 2023, andar mais vagarosamente, que minha vida, os meus dias, o meu trabalho possa ter mais natureza, possa ter mais literatura, possa ter mais amor, possa ter mais poesia. Então, enquanto vocês veem as paisagens lindas que iluminaram as minhas férias, eu vou lendo para vocês o livro Memórias Inventadas, do grande poeta brasileiro Manuel de Barros. Vocês sabem que na minha sala de aula eu gosto de trabalhar com texto literário para trabalhar os elementos linguísticos da língua, aspectos culturais, estruturais, então que a poesia possa iluminar suas aulas de inglês, de língua portuguesa, de redação, seja ela qual for. E principalmente que a poesia de Manuel de Barros, que é tão filosófica, tão existencialista, possa te ajudar a ser uma professora melhor, uma pessoa melhor. Tudo que não invento é falso. A infância. Escova. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros, fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou: o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, meio entressunhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. Obrar. Naquele outono de tarde, ao pé da roseira de minha avó, eu obrei. Minha avó não ralhou nem. Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacarar. Sei que o verbo cacarar se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas pedras do rio das casas. Eu só obrei no pé da roseira da minha avó, mas ela não ralhou nem. Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico e que as obras trazem força e beleza às flores. Por isso, para ajudar, andei a fazer obra nos canteiros da horta. Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates. A avó então quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma coisa desprezível. Eu tinha vontade de rir, porque a avó contrariava os ensinos do pai. Minha avó
ela era transgressora. No propósito, ela me disse que até as mariposas gostavam de roçar nas obras verdes. Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas do dia. Daí que também a avó me ensinou a não desprezar as coisas desprezíveis e nem os seres desprezados. Desobjeto. O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria mais perto de ser uma folha dentada. Dentada um tanto que já se havia incluído no chão, que nem uma pedra, um caramujo, um sapo. Era alguma coisa nova ao pente. O chão teria comido logo um pouco de seus dentes. Camadas de areia e formigas roeram seu organismo, se é que um pente tem organismo. O fato é que o pente estava sem costela. Não se poderia mais dizer se aquela coisa for um pente ou um leque. As cores, a chifre de que fora feito, o pente deram lugar a um esverdeado a musgo. Acho que os bichos do lugar mijavam muito naquele desobjeto. O fato é que o pente perdera a sua personalidade. Estava encostado às raízes de uma árvore e não servia mais nem para pentear macaco. O menino que era esquerdo e tinha cacoete para poeta, justamente ele enxergara o pente naquele estado terminal. E o menino deu para imaginar que o pente naquele estado já estaria incorporado à natureza como um rio, um osso, um lagarto. Eu acho que as árvores colaboravam na solidão daquele pente. Parede. Quando eu estudava no colégio interno, eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou fazendo corrumbar no parede. Meu castigo era ficar em pé de frente a uma parede e decorar 50 linhas de um livro. O padre me deu para decorar o sermão da 60ª de Vieira. Decorar 50 linhas. O padre repetiu. O que eu lera por antes naquele colégio eram romances de aventura, mal traduzidos e que me davam tédio. Ao ler e decorar 50 linhas da 60ª, fiquei embevecido. E li o sermão inteiro. Meu Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário. E fiz de um montão. Corrumbar no parede era a glória. Eu ia fascinado para a parede. Desta vez o padre me deu o sermão do mandato. Decorei e li o livro alcandorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Gostar quase até do cheiro das letras. Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. Ficar no parede era uma glória. Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom. A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio das paredes. Ver. Nas férias, toda tarde, eu via a lesma no quintal. Era a mesma lesma. Eu via toda tarde a mesma lesma se despregar de sua concha no quintal e subir na pedra. E ela me parecia viciada. A lesma ficava pregada na pedra nua de gosto. Ela possuir a pedra ou seria possuída? Eu era pervertido naquele espetáculo. E se eu fosse um voyeur no quintal, sem binóculo? Podia ser, mas eu nunca neguei para os meus pais que eu gostava de ver a lesma se entregar à pedra. Pode ser que eu esteja empregando erradamente o verbo entregar, em vez de subir. Pode ser, mas ao fim não dará na mesma? Nunca escondi aquele meu delírio erótico. Nunca escondi de meus pais aquele gosto supremo de ver. Dava a impressão que havia uma troca voraz entre a lesma e a pedra. Confesso, aliás, eu gostava muito a esse tempo de todos os seres que andavam a esfregar as barrigas no chão. Lagartixas fossem muito principais do que as lesmas nesse ponto. Eram esses pequenos seres que viviam ao gosto do chão que me davam fascínio. Eu não via nenhum espetáculo mais edificante do que pertencer do chão. Para mim, esses pequenos seres tinham o privilégio de ouvir as fontes da terra. O lavador de pedra.
A gente morava num patrimônio de Pedra Lisa. Pedra Lisa era um arruado de 13 casas e o rio por detrás. Pelo arruado passavam comitivas de boiadeiros e muitos andarilhos. Meu avô botou uma venda no arruado. Vendia toucinho, freios, arroz, rapadura e tais, os mantimentos que os boiadeiros compravam de passagem. Atrás da venda estava o rio e uma pedra que aflorava no meio do rio. Meu avô, de tardezinha, ia lavar a pedra, onde as garças pousavam e cacaravam. Na pedra não crescia nem musgo, porque o cuspe das garças tem um ácido que mata no nascedouro qualquer espécie de planta. Meu avô ganhou o desnome de lavador de pedra, porque toda tarde ele ia lavar aquela pedra. A venda ficou no tempo abandonada. Que nem uma cama ficasse abandonada. É que os boiadeiros agora faziam atalhos por outras estradas. A venda, por isso, ficou no abandono de morrer. Pelo arruado só passavam agora os andarilhos. E os andarilhos paravam sempre para uma prosa com meu avô e para dividir a vianda que a mãe mandava para ele. Agora o avô morava na porta da venda, debaixo de um pé de jatobá. Dali ele via os meninos rodando arcos de barril, ao modo que bicicleta. Via os meninos em cavalo de pau, correndo ao modo que montados em ema. Via os meninos que jogavam bola de meia ao modo que de couro, e corriam velozes pelo arruado ao modo que tivessem comido canela de cachorro. Tudo isso mais os passarinhos e os andarilhos era a paisagem do meu avô. Chegou o que ele disse uma vez: os andarilhos, as crianças e os passarinhos têm o dom de ser poesia. Dom de ser poesia é muito bom. Fraseador. Hoje eu completei 85 anos. O poeta nasceu de 13. Naquela ocasião escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor, nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. Que eu queria era ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor. Então meu irmão mais velho perguntou: mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu: mas ser fraseador não bota mantimento em casa. Nós temos que botar uma enxada na mão desse menino, para ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou meio vago, mas não botou enxada. Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu, como quem dissesse no carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor, e pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou: deselimina esse cabeludinho. Eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras, mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois, ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele apreposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo.
Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da poesia deste grande poeta brasileiro, que a poesia inspire a prática docente de cada um de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!